Vamos esperar a nossa convidada. Aqui, chegou, vamos ver. Oi. Oi, Mi, Ai, tudo bem? tudo bom e você? Tudo bem. Bom, já são 18 horas aqui, né? Lembrando que vai ficar gravado, então a gente já vai iniciando, né? Aos poucos as pessoas vão chegando, né? Depois do horário. Então, eu vou introduzir falando um pouquinho da ideia, né, dessa live semanal, que é justamente a gente exercitar a sororidade, né, falando com outras mulheres, para elas abordarem temas de relevância, né, para elas, tanto relacionado ao trabalho quanto a outras temáticas, e, assim, não necessariamente a gente falando diretamente da sororidade em si. A gente sabe que a sororidade é dar voz às mulheres, né? Que elas falem, né? Porque a gente foi calada por muitos séculos, né? Então, essa é a ideia. E hoje eu convidei a Daniele. A Daniele é veterinária, então eu queria que ela se apresentasse pra gente. Ela vai falar sobre as projeções humanas, né? As projeções emocionais humanas nos animais, os reflexos disso nos animais, né? Mais especificamente nos pets. Então, eu queria que você se apresentasse, dissesse pra gente quem é a Daniele e por que você escolheu esse tema. Legal. Primeiramente, obrigada por ter me chamado. E parabéns também pelo seu aniversário que foi ontem. Obrigada. Bom, mas para quem não me conhece, meu nome é Daniele da Luz e eu sou médica veterinária formada há 12 anos pela Unipar e pós-graduada em clínica e cirurgia de pequenos animais e trabalho aí cerca de 10, 11 anos aí em clínica geral, né, de cirurgia e clínica geral de pequenos animais. Muito E em bom. relação ao tema, na verdade foi uma questão assim de que eu tenho sentido, né, dentro do meu consultório, uma necessidade de amparar mais, né? Tanto os animais quanto as pessoas, os tutores, né? Muito em relação à parte comportamental dos animais que acabam sendo reflexo de muito dos comportamentos do proprietário e das projeções emocionais que eles têm nesses animais, né? Então eu percebo que não dá mais só para ver o proprietário e o animal só pela parte clínica mesmo, né? A gente acaba tendo que orientar muito nesse quesito, porque muitas das pessoas não sabem, né? Por que, que os seus animais estão se comportando de alguma maneira em específico, né? E muitas vezes eles acham que é uma coisa isolada do animal, mas muitas vezes tem muito a ver com eles também. Você consegue dar exemplos pra gente, assim, para ter uma noção, né? Que tipo de comportamento, né, reflexo emocional vai humano que reflete no comportamento do animal? Você consegue dar algum exemplo assim? Sim, na verdade, as projeções elas já começam muitas vezes do porquê que aquela pessoa está adquirindo aquele animal, né? Hum, Culturalmente, a gente não adquire um animal pensando nas necessidades dele, né? A gente busca muito suprir as nossas próprias necessidades, né? Então, vendo a questão da prática, né, do um exemplo, né, é aquele pai que quer ofertar um animal, seja um gato, um cachorro, um pequeno roedor, né, uma pequena ave, para interter ou para presentear os seus filhos, por exemplo, né, sem se dar conta de que o animal também tem suas necessidades, né? Então, às vezes, quem está presenteando pouco sabe sobre esse animal
e a criança muito menos, ou a pessoa que está sendo presenteada muito menos. Então, o desconhecimento e o despreparo de receber esse animal, visando somente a questão, né, de você presentear alguém com ele, você não entende, né, como que você deve educar esse animal, e aí ele acaba, às vezes, ficando um animal ansioso, né? Por exemplo, a pessoa não quer. A criança gosta do animal, mas obviamente não sabe lidar com ele, né? Aí os moradores da casa, a mãe, o pai, seja quem for, né? A pessoa que trabalha na casa, às vezes olha esse animal durante um período porque não quer que esse animal tenha acesso a eles por determinado período. Porque Uhum. naquele momento o animal é inconveniente, né? Aí começa o arranhar de portas, começa barulhos em demasia, daí isso começa a atrapalhar as pessoas, as visitas, ele começa a ficar muito ansioso, sem a pessoa se dar conta que às vezes aquele distanciamento social, desde lá de trás, já começou a gerar essa insegurança e essa ansiedade no animal, né? Então, tem tudo isso. Uhum. Então, em cima disso que você está dizendo, o ideal seria, antes de, né, ter um animal em casa, saber, buscar saber, ter conhecimento sobre aquele animal, a melhor forma de cuidar. Seria isso? Tem mais alguma recomendação? Exato. Eu acho, assim, né, pela prática que eu vejo das coisas que não dão certo, que a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar é o porquê que ela quer ter aquele animal. Uhum. Se ela quer aquele animal para um entretenimento, só por aí, ou para suprir alguma falta, uma carência, alguma coisa assim, claro, a gente sempre visa um pouco isso, né? Não tem como a gente não querer. Vamos projetar até para as crianças que são adotadas, né? A gente quer extrapolar aquele carinho, aquele amor, quer ter uma conexão, né? Então não adianta a gente falar que a gente não vai projetar nada naquele ser, porque alguma coisa você vai projetar, alguma necessidade sua. Mas Uhum. eu acho que existe uma questão da gente, a pessoa, né, quem vai adquirir, justamente, primeiramente pensar do porquê que ela está querendo, a partir do momento que ela já identificou quais são as necessidades dela, também entender que o animal vai ter as suas necessidades. E aí sim entra naquele contexto que você bem colocou. Se informar, às vezes procurar um especialista, um próprio médico veterinário, nenhum colega, nem eu mesma, a gente nunca vai negar de orientar o que você tem que prisar, né, na iniciação desse animal que vai ser introduzido dentro de casa, né? Uhum. Então, acho que a questão da informação e ser sincero consigo mesmo do porquê que você está adquirindo e se você vai ter respaldo de tempo, de emocional, de vontade de pesquisar sobre ele, de saber que ele vai ter, por questão de ser o indivíduo também, né? O animal tem essa questão individual, a gente nunca vai conseguir saber como que aquele ser realmente vai ser, né? Cada animal é único. E se você está disposto a arcar, né, com os custos clínicos que esse animal pode vir a ficar doente, pode dar trabalho por ser naturalmente um animal mais ansioso, você vai poder e tem disposição para lidar com isso, né? A gente acaba vendo que as pessoas realmente elas não pensam dessa maneira antes, né? E aí isso acaba gerando um sofrimento emocional tanto nas pessoas quanto nos animais, né? É, inte- Acaba sendo uma relação frustrante, não prazerosa. sim. É interessante até a gente falar, né, que isso para tudo. Falando agora do ser humano, né, a gente tem que buscar o autoconhecimento para a gente não projetar em qualquer relação, né, seja Exato. animal ou nas outras pessoas, porque a tendência é a gente tentar compensar, né, uma falta de Sim. afeto, uma falta de autocuidado no outro, colocar responsabilidade no outro para trazer aquilo que está faltando na gente, que é só de responsabilidade da gente. Então, se a gente for partir desse princípio, a mesma coisa acontece com os animais, né? A gente pode projetar isso, essa falta, né? Alguma falta, seja ela qual for que a gente tenha, né, nesses animais. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você, assim, né? Que eu acho que é uma pergunta que talvez seja dúvida de muita gente. Os animais, eles sentem? Eles têm sentimento? Como que é isso? Como que isso funciona?
Sim, eles têm sentimentos, eles sentem dor, eles sentem fome, eles sentem frio, mas essa questão emocional deles foi uma coisa assim que foi abstraída durante muito tempo. A gente mesmo, né, na época que nós éramos da escola, quando nós éramos crianças, a gente sempre via lá nos livros de biologia que o ser humano era um ser racional e os animais eram seres irracionais, né? E o que diferenciava a gente era a questão de termos discernimento dos nossos sentimentos e os animais não tinham esse mesmo né, essa mesma sensibilidade, vamos dizer assim. E isso cada vez mais está caindo por terra, né? A gente já sabe que os animais têm conexões muito profundas com seus proprietários, com outros animais, mães com filhos, filhos com mães, né? Animais que foram colocados juntos durante uma vida inteira. Então, sim, eles sentem, eles são emotivos, né? Então, sim, eles têm bastante sentimentos. E como que a gente sabe se a gente está fazendo algo que está agradando ou desagradando esse animal? O comportamento dele diz alguma coisa? Como que a gente pode observar isso? Porque cada animal também se comporta de uma maneira diferente, né? Então, cada, Exato. não sei se eu posso dizer assim, espécie, gato, cachorro, enfim. Então, como que a gente pode perceber isso, ou desenvolver uma sensibilidade maior para lidar com o animal? Então, isso é mais facilmente verificado nos cães, né? Os cães são seres coletivos, eles têm um papel dentro, né? Antigamente, quando eles ainda eram, né, nos seus primórdios ali, quando eles ainda eram animais selvagens, né? Eles sempre foram seres coletivos, então eles sempre desempenharam um papel no grupo, né? Uhum. Então, tem desde aquele que vai caçar, desde aquele que vai demarcar território, desde aquelas fêmeas que vão ajudar as outras fêmeas a proteger seus filhotes. Então, o trabalho do cão e a socialização dele é o que deixa ele, não vou dizer feliz, mas é feliz, não deixa de ser, né? Mas um confiante, né? E aquela energia ela é extrapolada porque aquele animal tem uma função naquele grupo, né? Então rola toda uma questão de aceitação, de não gerar ansiedade porque ele é um servidor, né? Para aquele grupo, né? Mas retomando ali a questão da sua pergunta, a gente percebe que os desvios comportamentais, eles começam a acontecer quando você vê que o animal não está conseguindo se encaixar naquele grupo, né? Na família, no caso. Então, por exemplo, aquele animal que fica muito distante dos seus donos, ou que se ele tem desvio comportamental, ao invés de o proprietário tentar ter que lidar com isso, ele simplesmente isola o animal, né? Hum. Então, assim, um animal feliz, ele não é muito ansioso, ele não vai ser aquele animal que vai ficar pulando o tempo todo, latindo o tempo todo, lambendo demasiadamente as mãos e os pés, né? Porque o lamber demasiado também pode ser um sinal de que esse animal está mais estressado. Um animal que oscila muito o comportamento, ora ele está bem, ora ele está mais agressivo. Até distúrbios mesmo clínicos, né? Como alterações na consistência das fezes, vômitos esporádicos, né? Isso pode ser uma condição do estresse crônico, né? Porém, obviamente, se estiver acontecendo com o seu animal, né? Interessante seria consultá-lo, porque a gente já passa mais para sinais de um estresse bem mais agressivo, né? Mas você perceber um animal estável, ele vai estar bem, ele vai estar se alimentando bem, ele vai estar conseguindo dormir bem, ele não vai estar arranhando demasiadamente a porta, não vai estar se lambendo demasiadamente. Então, uma das coisas que dá para se observar, né? Os Uhum. gatos já são mais difíceis, né? Os gatos, eles não têm essa questão de ser um ser coletivo, e até porque no histórico dele, eles também são seres que não são só predadores, eles também são presa, então eles disfarçam mais as dores, as questões emocionais. Mas o gato também, para um bom tutor, né, um proprietário bem observador, ele nitidamente vai perceber, né? Geralmente é um animal que fica mais escondido, geralmente é um animal que diminui a sua ingestão alimentar, é um animal que muitas vezes fica isolado num determinado local e não sai.
começa a perder demais os pelos, muitas vezes começa a se lamber demais, a ponto muitas vezes até de remover os próprios pelos, né? É, se torna às vezes mais agressivo, mais assustado, né? Então tudo isso também pode ser observado nos gatos, por exemplo. Interessante. É bom a gente saber dessas informações, né? Eu só vou dar um oi aqui para algumas pessoas que se manifestaram ali, ó. Charles Caetano deu um joinha. A Jailma deu boa noite, falou boa noite, lindona, deve te conhecer. O Boa noite, Michel namorado. e a Amanda tá, ó, boa tarde, doutora. Sou sua fã. Esperei muito por essa live. Obrigada. Tenho uma pergunta. Resolvi não deixar mais minhas gatas saírem para a rua. Uma delas foi atropelada já. Tá sendo muito desafiador. Alguma dica? Interessante essa pergunta, né? A gente sempre fala que um gato feliz, é até meio estranho falar isso, é um gato que esteja, então, isolado no seu ambiente, Olha só. tá? Por que disso? Porque os gatos, eles naturalmente são caçadores e exploradores. Então, não é porque ele não gosta de você ou não gosta da sua casa que ele vai tentar fugir. Isso é natural da espécie. Então, se você não colocar grade, não colocar barreiras ali para que esse gato saia do ambiente dele, ele vai tentar em algum momento. Raros são aqueles que não fazem durante uma vida inteira, mas a chance dele fazer é gigantesca. E o que acontece com os gatos lá fora, né? Primeiramente, como eles são muito territorialistas, eles sentem o cheiro de outros gatos, principalmente os gatos não domiciliados, que são gatos que às vezes ficam ali na ronda. Isso também é uma das coisas que acaba estimulando com que eles saiam. E aí o que acontece? Brigas, né? As brigas, elas podem trazer consequências graves para esses animais, né? Eles podem trazer desde de feridas graves, né, que podem formar abscessos, flegmão, que são coisas de difícil resolução se você não leva num clínico para que ele auxilie no tratamento. Então tem um custo tudo isso, né? Fora os riscos que seu animal acaba se submetendo. Fora outras doenças que são infecciosas que os gatos podem transmitir entre eles através de mordedura, arranhadura, contato com secreções, né? Então a gente sempre fala que um gato que está ali dentro do seu ambiente, ele vai estar acima de tudo seguro, né? E a segurança para ele é importante. Isso é uma coisa que você tem que dispor para ele. Então você não vai estar judiando dele, não deixando ele ter acesso à rua, muito pelo contrário, porque ele não sabe o que acontece lá fora. É igual uma criança, você não vai deixar uma criança ir para a rua, podendo ser atropelada. E no caso dos gatos, a gente tem um agravante. Muitas pessoas, culturalmente, não gostam de gatos, veem os gatos como pragas. Uhum. Então, ele levar sofrer um envenenamento, às vezes sofrer um maltrato ali criminoso, né, o famoso tiro de chumbinho, né? Isso aí pode levar o seu animal ao óbito, né? E você nem ficar sabendo. Então, com certeza, ele sendo bem cuidado, você fazer o enriquecimento ambiental, colocando prateleiras, colocando muitas vezes ali uma, uma caminha para ele em forma de iglu, por exemplo, numa área mais alta, para ele achar que está se escondendo de você, né? E poder ter uma área isolada só dele. Então, o enriquecimento ambiental, você diferenciar um pouco aonde que você coloca esses objetos, para ele já vai ser um estímulo enorme, já vai fazer com que ele se exercite, né? Então, ficam aí algumas dicas para você enriquecer o ambiente, fazer com que o seu gato se exercite mais. Outra dica também, colocar os potes suspensos. O gato é um atleta nato, ele não precisa ficar com a água de beber, a comida dele no chão, tudo ali meio que à vontade. Não, estimule o seu gato. 20 minutos de brincadeiras por dia, né? Então, o gato é um bicho brincalhão, né? Ele é um atleta, então estimule ele a subir nas coisas. É melhor do que você perder o seu gato tentando fazer com que esse estímulo que você deveria estar dando dentro da sua casa, dentro do ambiente que é dele também, né? Porque ele é o residente ali também, ele vai procurar isso, esse estímulo lá fora e às vezes alguma coisa pode ser fatal. Deixa eu ver aqui o que que ela comentou. Ela agradeceu. Ela falou que realmente está sendo muito desafiador. Seguirei essas dicas, ela falou.
Eu vou aproveitar esse comentário, né, essa sua explicação, para fazer uma pergunta também, por curiosidade, né? Também tenho gatos Sim, e Leon, Serena. Serena, eu ia falar, inclusive eles estão aqui assistindo, mas não, eu tenho que deixar eles no outro canto porque eles ficam agitados. Parabéns, inclusive, por você ser uma tutora tão preocupada, tão zelosa. Aham, Não obrigada. são tão fáceis de encontrar. Inclusive, a Daniele, ela é a veterinária dos meus gatos, então é Tão o lindos, seguinte, graças a Deus. eu queria saber uma dúvida, né? Em relação aos miados, né? A gente sabe que, na verdade, assim, a gente vê vários vídeos, quem tem gatos, pelo menos eu sou assim, né? Eu gosto de ver, seguir várias pessoas que falam de gatos, eu gosto de buscar informações. Em relação aos miados, a gente pode dizer que um gato que mia muito, ele tá sinalizando algum problema ali, tem alguma coisa de errado, ou eles, porque tem pessoas que falam que eles miam só para os humanos, né? Só para chamar atenção, porque estão querendo alguma coisa. A gente pode dizer uma, porque os gatos são bem diferentes dos cachorros nesse sentido, né? Bem Os cachorros diferente. eles latem o tempo todo, enfim, eles se comunicam, agora os gatos não. Você tem alguma dica para dar nesse sentido, para observar, enfim, alguma coisa, alguma mudança né, nos miados, né? Sim. O gato, na verdade, ele é um ser que não vocaliza normalmente, né? Ele tem ali uma comunicação mais ali na primeira infância, vamos dizer assim, né? Com a mãe com os filhotes. Na época do acasalamento, que todo mundo conhece, que é aquele alvoroço, que eles gritam bastante, vocalizam bastante, e aí você consegue até distinguir, né? Aqueles miados agressivos, miados intimidadores, né? Mas ele o gato não é uma espécie que naturalmente vocalizaria. E realmente, pelo contato com os humanos, pelo fato de nós sermos seres comunicativos, e eles perceberem, porque eles também são seres inteligentes, né? Que a gente, quem é dono de gato, sabe que de alguma maneira consegue se comunicar com o seu gato, né? Sim. Então ele, vamos dizer assim, ele aprendeu dessa maneira também se comunicar. Então o proprietário já sabe aquele miado que quer que você acorde de manhã para dar comida, já sabe quando a caixa de areia está muito suja e a miado dele também muda para que você mude, ou que ele está indignado que ele não está mais gostando daquele alimento, ele fica vocalizando para de repente você ofertar um alimento mais prazeroso. Então é tão individual isso neles, né? Porque isso aí acaba sendo mais o que você estimulou ele, muito mais do que seria, por exemplo, um comportamento canino que já é mais padronizado, né? O Uhum. latido de agressão, o latido de sinalização. Não, o gato, ele, no decorrer do tempo, ele vai entendendo em que momento ele tem que vocalizar, né? Então, assim, eu percebo, assim, de alguns proprietários que chegam que era um animal que vocalizava demasiadamente, porque ele se comunicava bastante com o seu proprietário, ele passou a ser mais quieto. Aí ele falou assim, nossa, mas meu gato nem tá miando mais. Se você for projetar para pensar em um gato, né, que deveria estar se comportando normalmente, eu acharia isso meio equivocado, né? O certo, então, seria ele não estar falando nada, miando ou vocalizando alguma coisa, vamos dizer, para falar, né? Ele está tentando se comunicar. Mas tem gatos, inclusive, que vocalizam para os seus proprietários quando estão com dor, por exemplo, né? É uma coisa assim que eu percebi assim na rotina da clínica. Muitas vezes você não vai ver literatura afirmando esse tipo de coisa, né? Tão nitidamente. Porque realmente, se você tiver, sempre falo no consultório, né? Ainda mais proprietário de gatos. Você vai ter 20 gatos, 40 gatos durante a sua vida e você vai ter indivíduos muito distintos. Porque eles têm realmente personalidades muito distintas, né? Então, ele vocalizar demais não necessariamente significa um sinal de algum problema, e nem ele ser muito quieto significa que realmente ele tem um problema. O mais importante, que é o que a gente fala para os felinos, para os gatos, é uma observação muito íntima do proprietário para com esse animal, né? Geralmente vocês chegam para nós com muito mais informações, muito mais ricas do que o que muitas vezes a gente consegue observar dentro do consultório, que o animal já está disfarçando a clínica ali, Sim. né?
Uhum. Então, ele tem, quando essa, lembra que eu comentei da questão dele ser um ser que naturalmente na natureza seria um ser também predado, ele não é só um predador. Lá no consultório, isso vai se extrapolar de uma maneira muito mais evidente. Ele vai fingir um comportamento muito mais sereno, vamos dizer assim, por justamente não querer transparecer ou se sentir suscetível a um estranho, igual eu, enfermeiro, auxiliar, né? Então, lá na sua casa, na casa do proprietário, é que esses comportamentos vão ser observados por vocês, pelos proprietários, e essas informações são muito ricas para nós. Por exemplo, como comentei, aquele gato que não vocalizava, ou vocalizava demais e passa a não mais vocalizar, e vice-versa. Então, eu já entendi que ele tinha um comportamento que era normal para ele, mas mudou porque ele parou de miar. Então eu já vejo aquilo sim como algo a ser observado. E o estresse pode fazer o gato miar mais também? Ou não? Ou não? Pode, pode. O estresse pode, mas assim também não é uma regra. Geralmente o gato estressado, ele se isola. Porque o que estressa o gato normalmente? É mudança da rotina. O gato, voltando, o proprietário tem que entender que ele é um ser que também tem instintos de presa. Ele não tem só instintos de predador. Então, toda vez que houver uma mudança na rotina, mudança até de móveis, de lugares que ele estava acostumado, a ausência da rotina ou mudança da rotina para o gato deixa ele inseguro. Olha só. É esse o principal problema. Então, assim, eu posso até ver um gato vocalizando mais por irritabilidade e tentar demonstrar aquilo para o seu tutor, né? Ou que está tão nervoso, ele já está tão condicionado a extrapolar o seu estresse, vocalizando, que daí você pode ter o miado muda, fica um miado mais grosso, ele pode fazer o famoso fu, né? Aquele chiado que ele faz. Então, ele pode mudar, inclusive, a maneira dele se comunicar. Né? Ele já aprendeu a se comunicar, então ele vai, às vezes, ter uma comunicação mais agressiva, né? Aí você não vê só a questão da vocalização, você vê a feição do animal mudando, as orelhas para trás, a pupila dilatada, né? Os pelos oriçados, o animal com o olho, o famoso olho estalado, né? Encolhido num canto. Mas é geralmente por aí que a gente vê. Não vejo tanto vocalização, mas vejo muito mais o isolamento e, de repente, um comportamento mais agressivo. Geralmente é isso que a gente mais vê nos gatos. Entendi. E eu vou fazer mais uma pergunta enquanto eu procuro as perguntas aqui que já passou bastante. É, em relação ao cio, né? Eu não sei se eu posso chamar de cio no macho também gato, né? Eles costumam Uhum. miar mais? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Machos? É, no caso dos cães, eles podem farejar os odores que a fêmea, né, emite ali por até 2 quilômetros. Olha só. Uhum. Então, muitas vezes você tem aquele cão que está super louco em casa, latindo muito, num estresse absurdo, subindo muito mais na perna da dona e do dono, ou dos objetos, né? E às vezes a pessoa acha que o cachorro está no cio, mas o macho, tanto do gato quanto do cão, eles não têm um cio. Quem tem cio realmente são as fêmeas. Porém, Ah, no caso do cachorro, se ele sente esses odores, ele vai mudar completamente o comportamento dele se ele não for um macho castrado. E em alguns casos também de exceção, tá? Tem muitos machos castrados, principalmente de cão, que ainda manifestam um certo comportamento sexual. E, consequentemente, isso vai mudar o comportamento dele também. entendi. Mas é por isso que esses machos alteram seu comportamento, né? Muito mais por presença direta ou indireta da fêmea no cio, né? E no caso dos gatos, né? A alteração comportamental deles é que eles ficam muito mais suscetível à fuga, né? Eles vão querer sair de casa por tudo quanto é maneira, porque eles já estão numa idade de maturidade sexual, e aí eles vão fazer o que a espécie faz, que é rondar e procurar as fêmeas que estão aptas a casalar, né? No caso da gata, ela só ovula mediante a cópula, por isso que o macho tem que ir atrás, né? Daí a fêmea entra no cio, aceita o macho, e aí a ovulação da fêmea e, consequentemente, ali a prenheza ou não, né? Por isso que a gente fala tanto da questão da castração,
Porque automaticamente, se você não castra seu animal, você acaba sujeitando ele a riscos de acidentes, de brigas, de fugas e tudo que remete aos riscos da fuga, e também o estresse contínuo, né? Uhum. Você não castrando um macho de cão, por exemplo, a chance dele se tornar um cão muito estressado, ansioso e frustrado é gigantesca. A mesma coisa para o macho de gato. As Entendi. fêmeas também, tá, gente? As fêmeas não castradas também, a questão psicológica, emocional, física é um desastre, tá? As gatas ficam muito estressadas, às vezes entram em cios recorrentes, não saem daquele ciclo de cio, Uhum. porque lembra que eu comentei que ela só ovula mediante ao Isso. ato sexual, né? E aí elas ficam realmente muito, muito, muito frustradas. Chega até a fazer mal realmente clinicamente para essas gatas, né? A cadela a mesma coisa, né? Questões de infecção, tumor de mama, não tem vantagens, na verdade, tanto clinicamente quanto psicologicamente, né? Não castrar esses animais. É, isso é bom. Tem muita gente que tem dó, né, da castração, então é importante falar sobre isso, né? Na verdade, isso é uma grande polêmica, né? Desde as pessoas que gostam da questão da preservação da naturalidade da espécie, tem algumas condutas clínicas também que falam sobre os benefícios e os malefícios das castrações, mas toda a literatura até hoje, não só literatura, tá? Na prática, a gente tem muitos mais problemas ligados à questão da não castração, muito mais do que da castração, infinitamente. Ah, isso é bom, bom a gente saber disso. É, então passei aqui porque eu estou acompanhando no computador o movimento, só que no computador eu não consigo voltar. Aqui no celular, estou vendo aqui o Michel. Ele comentou que a gata de vocês, o Tóquio, é isso? Conversa com Tóquio. passarinhos. É interessante. Sim, aham. Ela emite aquele barulhinho, né, que parece assim um. De Não sei caça? como dizer. Eu me recuso a imitar aqui, porque vai ser cômico. Mas ela fica mastigando, Sim. sabe? Ela fica abrindo e fechando rapidamente os lábios e os dentes, fica batendo, né, os dentes. Os bigodes ficam bem oriçados, os olhos estalados e faz um barulhinho assim, bem, parece uma hiena dando risada. Isso daí é uma sonoridade, é um comportamento dos gatos que têm instintos caçadores. Eu É. expliquei isso para ele hoje, ele está se fazendo de besta. A Tá? sereia Então, se você aqui, vê o seu gato. eles fazem muito com mosca, né? Eles veem a mosca e fica Sim, aquele. exatamente. É isso aí. Exatamente. Não se assustem, tá? Se vocês veem o gato de vocês olhando fixamente para algum inseto ou algo que você não esteja enxergando momentaneamente, mas ele está manifestando seu comportamento caçador. Isso. A gente tem aqui, eu vou tentar ler, tá? Dani, tem dica para estimular os dogs também? Nossa, eu não sei ler esse nome aqui. MacGyver, isso? É, MacGyver. MacGyver. Anda muito dorminhoco. É, tem algum tempo diário para os dogs? Acho que deve ser isso, né? Tempo diário para dormir, não sei. Tem um tempo máximo? Ele está perguntando. Se é quem eu estou pensando que está perguntando, eu acredito que seja um Shih Tzu. E esses cães braquicefálicos, que são esses de carinha achatada, né, principalmente os castrados, que já estão ali com mais de 3 anos, eles vão ter um comportamento mais preguiçoso. Não todos, tá? Mas pode ser que se manifeste. Então, se você está observando o seu gato ou o seu cão, principalmente, né? Pensando ali de 2 a 3 anos após castração, se ele é um cão braquicefálico, aqueles gordinhos de carinha achatada, eles vão dormir mais. Eles têm realmente esse comportamento, eles são um pouco mais letárgicos, eles não são animais atletas, tá? Agora, o que fazer para estimular se é um animal que está tendenciando à obesidade, um animal que está muito sedentário? Passeios, tá? Se assegure ali que o cão de vocês esteja com o protocolo vacinal em dia, com a vermifugação em dia, com o antiparasitário externo, que são aqueles produtos que evitam que subam carrapatos e pulgas neles, né, que transmitem doenças.
Aí você vai passear com seu cachorro, pode ser um passeio de carro, se aquilo for prazeroso para ele, né? Pode ser um exercício de 20, 30 minutos em um horário que esteja com um clima gostoso, que não esteja muito quente ou muito frio, né? Então isso já é o suficiente. Mas pode ser que seja da índole dele ser um pouco mais preguiçoso. Isso, infelizmente, a gente tem que respeitar. O contrário também acontece. Tem animal que, por mais que você passeie, você não consegue diminuir a energia que aquele indivíduo tem, né? Então, tem casos e casos. O meu pai está perguntando aqui, e eu já sei até o motivo da pergunta dele. Ele está perguntando assim: o animal gata tem ciúme da sua proprietária por alguma visita inesperada? Que ele achou que a Serena não gostou muito dele, mas ela é assim. Então, assim, eu não sei se teria algum comentário para fazer em cima disso, mas eu acho que cada animal tem uma personalidade, né? Não sei se você pode Tem. comentar sobre isso. Eu não vou dizer assim, né, de forma fidedigna, que a Serena está com ciúmes do seu pai. Mas vamos lá para algumas opções, que é o que eu vejo, assim, que, né, fazem parte naturalmente do comportamento dos felinos. É, ele não é uma pessoa que está constantemente na sua casa, Uhum, o não. seu pai. Ele visita você esporadicamente, Isso. né? Então, assim, eu acredito que esse comportamento dela tenha muito mais a ver com a falta de confiança que ele tem, ela tem nele, por Uhum. justamente ser um visitante esporádico, né? Porque os gatos têm muito essa questão da confiança. Geralmente ele é mais, pode ter 4, 5 pessoas na casa. Ele pode ser esquisito, vamos dizer assim, não se socializar muito com 90% da casa e vai ter ali uma socialização um pouco maior com um único indivíduo e às vezes em menor grau com os outros indivíduos, né? Então tem mais a ver com isso, porque o gato ele se permite, vamos dizer assim, a ter uma socialização mais íntima com uma ou duas pessoas e ele não consegue extrapolar isso às vezes para outras pessoas, né? Ainda mais visitantes esporádicos. Então, acredito que tem muito mais a ver com a questão de desconfiança e de não ser uma pessoa. Uma pessoa que ele mantém ela mantém um certo distanciamento para sua própria segurança. Né? E isso geralmente, se teu pai frequentasse mais a sua casa, convivesse mais com ela, dormisse aí na sua casa, às vezes uma semana, provavelmente ela já se aproximaria dele, já teria mais confiança. E com certeza a relação dos dois seria provavelmente melhor. Lembrando que isso não é uma exata, tá? Tem gato que, por Uhum. mais que você tente fazer uma socialização ali com ele, pode ser difícil mesmo. Gente, ó, eu quero aproveitar que a gente está com um movimento aqui, né? Que vocês façam perguntas, tirem dúvidas a respeito do comportamento animal, que a gente não pode falar de psicologia animal, pode ou não? O que que você acha dessa ideia? Então, eu acredito, tá? Não existe ainda essa área expressamente especializada, né? Mas a gente percebe que provavelmente futuramente a gente vai ter algo nesse sentido. A gente não fala muito sobre psicologia animal, né? Assim como a gente trata nos humanos, né? A gente fala mais sobre desvios comportamentais ou questões comportamentais dos animais, né? Então a gente entende que aquela questão de desvios comportamentais ou a maneira como aquele animal se comporta tem sim muito a ver com as questões psicológicas dele, né? Mas, assim, ainda não dá para falar dessa maneira. O que a gente tem mais é os estímulos ambientais, mediante a, as educações que os tutores apresentam para esses animais, né? Enfim, estímulos ambientais versus questões comportamentais. É mais por aí que a gente conversa. Que tem a ver com os condicionamentos, né? Que a gente fala, né? Não sei se eu estou Exato. errada, mas Sim. aqui a gente também falou de sentimentos, então é, tem essa questão também. Eu ia pedir para vocês que estão acompanhando a gente, então participarem mais, fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Quem puder também compartilhar, a gente tem um sinalzinho assim de avião. Se vocês puderem compartilhar para os contatos de vocês aí no Instagram, para mais gente poder acessar essa live, também vai ajudar a gente bastante aqui, tá? Então, Dani, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar dentro dessa temática que ainda ninguém perguntou, que ninguém falou sobre
as projeções, né, humanas nos animais e como os animais se deixam afetar. Eu acho que essa é uma dúvida também, né? Como que eles captam as nossas sensações, né? Como que isso se dá? Por que que de repente eles se sentem mais ou menos ansiosos diante de um comportamento nosso? Será que eles percebem as emoções, as nossas emoções, a nossa raiva, a nossa tristeza? Você acha que os animais conseguem perceber isso? Ou você tem algum dado sobre isso? Tem alguma informação sobre isso? Tem sim. Uma coisa que eu gostaria de abordar, principalmente agora que a gente está em época de quarentena e que as pessoas acabam se vendo obrigadas a estarem mais intimamente ligadas, né, ao dia a dia dos seus animais, de falar justamente sobre essa questão que você está pontuando, do nível de sensibilidade que esses animais têm, né? A, a, as pesquisas, muitas entrevistas ou até programas de televisão, isso, acho que, se não me engano, até saiu esse tempo atrás no Globo Repórter ou no Fantástico uma matéria bem específica sobre isso, né? O nível de sensibilidade que os animais têm, e como isso interfere, né, a vida deles e vice-versa com o contato humano, já foi provado, né, que alguns cães, né, os cães em si, eles conseguem farejar, vamos dizer assim, alterações bioquímicas muito sutis no organismo do ser humano, né? Então, o contato com o ser humano acabou fazendo com que houvesse alguns níveis de sensibilidade mediante as características da espécie, né? Então, desde variações de níveis de açúcar do seu sangue, muito antes de você entrar num estado de hiperglicemia, o animal já começa a sentir, né, as variações de odores que você emite por variações bioquímicas que você faz no seu corpo, né? Alguns tipos de neoplasias também, muito antes delas se desenvolverem, eles já conseguem perceber. Pessoas com convulsão, né, pessoas epilépticas, antes de terem uma crise epiléptica, os animais já conseguem detectar essas variações em vocês, né? Na gente, no caso. Então, para a gente entender o nível de complexidade da sensibilidade desses animais ao meio, né? Legal. Então, uma das questões, até que é o título, né, da live, né, que são as nossas projeções. Primeiramente, as projeções são importantes, né? Mas talvez entender que se você está bem com você mesmo, né, ou automaticamente você vai projetar isso para o seu animal também. Porque imagina, né, uma pessoa constantemente estressada, com os níveis de cortisol super elevados, pode apostar que seu animal sente essas variações, né? Então, uma maneira de ser empático, vamos dizer assim, com seus animais, né? Aquele dia que você está estressado, ou depressivo, né? Ou com algum problema nesse sentido, não foi um dia legal, né? Que você sente que está difícil conviver consigo mesmo, né? Pensa que de repente, justamente pelo fato daquele seu animal estar ali, justamente para que vocês tenham uma vida melhor um com o outro. Geralmente é essa a iniciação lá atrás, né? Quando foi aberta essa possibilidade de você ter um animal. Então, já que ele faz isso por você, né? Que muitas vezes é não te julgar, vamos dizer assim, né? Que o pessoal gosta muito de falar que os animais não julgam, ou te dão afeto gratuitamente. Pensa que aquele dia que talvez você esteja estressado, seu animal, por ser apegado a você, talvez ele também não esteja se sentindo bem, ansioso, frustrado por ver você daquela maneira. Isso gera nele uma insegurança, um medo, um sentimento ruim também, né? E aí, de repente, levar para passear, acariciar esse animal, porque o passar de mão nele, se ele está se mostrando gostando daquele estímulo, né? Pega um tempo ali para você também se acalmar, respira, tenta respirar mais normalmente, você se acalmar e alise seu animal. Eu tenho certeza que a melhora da questão de estresse vai ser mútua. Olha que interessante a associação que eu faço aqui, ó. Quer cuidar bem do seu animal? Faça terapia também. Isso vai ajudar muito. Exato. Essa é uma questão que, infelizmente, a gente não pode, né, abordar dentro do consultório, mas vou ser muito sincera para você que muitas vezes essa é a minha vontade, sabe? Projetar menos problemas, às vezes, no seu cão e perceber que muitas vezes você não está satisfazendo as suas necessidades ou está precisando realmente procurar um bom psicólogo
para também poder se ajudar e, consequentemente, ajudar os nossos pacientes também. Eu vou deixar uns cartões meus na sua clínica para você. Eu vou deixar os meus também para você. Ah, aqui, ó, é Capitânios. Ele agradeceu o comentário lá da Ah, Sara. MacGyver, né? Uhum. Oi, Sara. A mãe do MacGyver, uma tutora maravilhosa também, super zelosa. Ai, gente, O eu. MacGyver é um cão muito feliz, ele só é um pouco preguiçoso. Ah, entendi. Ó, eu acho que tem uma pessoa aqui, Batista Sérgio, ele falou da. Acho que a Amanda comentou alguma coisa. Aí ele falou que tem um pitbull, ele dorme muito mais. Sempre que saio de carro, ele vem pra cima. Pitbull é uma raça, diz que é uma raça brava, né? É isso mesmo? Como que é? Fala um pouquinho sobre. Não, Pitbull não é uma raça brava. Ixi! Pitbull é uma arma em potencial, que a gente fala, né? Você ter um pincher bravo, Nossa, Pinscher. potencial de destruição não é lá grande coisa, né? Máximo que você vai ter ali, né, algumas mordidas. Agora, o potencial de estrago de um pitbull não bem condicionado, não bem educado e que foi de repente adquirido com pretensões que não sejam ter um animal de estimação, que você vai também atender as necessidades dele, você pode ter uma arma. Mas é uma raça maravilhosa. Eu sou fã de pitbull, amo pitbull, já tive um staffbull, teria pitbull minha vida inteira. São animais maravilhosos. Tá. Desculpa o comentário, aí tem gente aqui, já, Paulo, ele falou, raça brava é a do ser humano. É, verdade, é o ser humano que... Aí o meu pai tá perguntando aqui de novo, Shih Tzu é hipersensível. Isso é devido a alguma mudança genética da raça? Ele fez essa afirmação. Se ele está falando sobre a sensibilidade física do animal, com certeza, né? A gente aqui no Brasil, e na maioria dos países, na verdade, a gente tem uma cultura de acasalar esses animais, né? Muitas vezes sem o devido planejamento. Por exemplo, se você for extrapolar a questão do melhoramento genético para a produção, como acontece com bovinos, com suínos, com aves, o que a gente quer? Animais resistentes, precoces, que não tenham doença, né? Que sejam saudáveis, né? E fáceis de alimentar, fáceis de lidar, que sejam rústicos, que sejam resistentes. Isso não acontece nos animais porque a gente tem que pegar o que é da vontade do ser humano, que é aquele cachorro de pelo longo, de cara achatada, com comportamento mais passivo, né? Então a gente acabou selecionando no decorrer dos anos muitas questões da estética do animal e não visando muitas questões da saúde. Isso acabou trazendo alguns problemas, principalmente de saúde, né, como eu acabei de comentar, mas muita questão de consanguinidade. Então, o Shih Tzu aqui do Brasil, o Shih Tzu lá da China, por mais distante que seja, eles têm algum grau de comparentesco. Aí imagina você cruzando os mesmos Shih Tzus da mesma cidade, os mesmos Shih Tzus do mesmo estado, sem selecionar a questão da saúde daquele animal. Por exemplo, o Shih Tzu tem muito problema dermatológico, muito problema de pele, muito problema de ouvido, entre outras coisas. A pessoa nem se flagra que aquele animal, só pelo fato de ter essas doenças, ele não deveria ser colocado para reprodução, Olha só. né? Então, se você for pegar um canil muito conceituado, eles fazem todo o mapeamento genético desses animais, acasalam no máximo ali por 3 anos as cadelas, trazem matrizes de fora para enriquecer a genética do animal, e ainda assim nós temos problemas, né? Agora, imagina nessa logística que eu te falei, pessoas completamente aleatórias, completamente desinformadas, colocando seus próprios cães para acasalar. Aí você tem esse catatal de doenças e problemas que não só Shih Tzu, Pugs ou N raças têm hoje, né? Entendi. A Amanda tá querendo fazer outra pergunta aqui, ó. Minhas Vamos lá, Amanda. eu vou tentar ler aqui, tá? Minhas gatas estão bem obesas, elas comem 3 vezes por dia. E agora, presas em casa, tenho receio delas engordarem mais. Brincar mais com elas ajuda? Ela tá perguntando. Sim, duas coisas que você pode melhorar nessa questão. Três, na verdade. Se elas estão obesas, o certo é você levar elas ao médico veterinário para ver que grau de obesidade que esses animais estão apresentando.
para ver daí o que você vai ter que adaptar, tá? O tipo de ração, se elas já vão ter que fazer uma ração específica para um animal que já está num quadro de obesidade, né? Isso é muito comum, muitas vezes você oferta um alimento meio que à vontade, ou não segue uma tabela de indicação de quantidade, e às vezes quando você vê os seus gatos, principalmente gatos, né, castrados, acabam realmente indo para essa questão da obesidade. Lembrando que isso pode trazer problemas graves, como diabetes, entre outras coisas. Mas então, você levando a um clínico veterinário para fazer o ajuste da dieta é o primeiro ponto, tá? Depois, enriquecimento ambiental. Lembrando, igual eu falei para mim, o gato ele é um ser que é naturalmente um atleta, né? Gatos obesos eles vão ficando cada vez mais sedentários por questões óbvias, eles ficam pesados, né? E se você não tem um enriquecimento ambiental, com prateleiras, colocar o pote de comida dele num lugar um pouco mais alto, diariamente, no decorrer dos anos, você estimulando um pouco mais ele se exercitar, antes ele se exercitava zero, agora está se exercitando 5, 10 minutos sozinho, porque ele está sendo obrigado a subir nos lugares, né, por enriquecimento ambiental, você vai ver o quanto isso vai melhorar no decorrer de um ano, tá? Então, dieta, né, isso com acompanhamento médico veterinário e enriquecimento ambiental. E o que você comentou ali, brincadeiras. 20 minutos de brincadeira por dia já vai fazer muita diferença. Lembrando que gato não pode emagrecer de forma rápida, tá? Eles não toleram emagrecimento muito súbito. O gato não metaboliza direito a gordura que ele está metabolizando. Então, tem que ser um emagrecimento que você tem que passar por um ano, tá? Então, essas dicas aí, no decorrer de um ano, provavelmente você vai ter suas gatas felizes, com peso bom novamente, e você vai estar bem orientada para que isso não volte a acontecer. Muito bom. Ela tá agradecendo, ela falou: já vou marcar consulta contigo e levar as meninas para consultar. Gratidão. O Capitânios, ele tá perguntando assim: os cães demonstram sinais que estão ansiosos ou estressados? Se sim, poderia dar um exemplo de sinais? Sim, os cães que são ansiosos, mais tendenciosos à agressividade. Porque assim, a gente tem que pensar em perfis de cães, né? Tem cães que, quando estão estressados, eles também ficam mais antissociais, começam a lamber demais as patas. Geralmente esse é aquele cão que tem características mais submissas ao dono, não é aquele cão assim muito dominante, né? Então, lamber de patas, ficar muito tempo quieto, isolado, isso pode ser uma indicação de depressão. Aí isso pode estar envolvendo um evento traumático, como, por exemplo, distanciamento social de um indivíduo da mesma espécie, ou de outra espécie, ou mesmo de um proprietário, ou de um ente querido da casa, ou falecimento, né? Então, pode acontecer de ficar sem comer, muito prostrado, lambendo demasiadamente as patas, né? Então, é um dos sinais da depressão, né? Agora, a questão do estresse, geralmente ele vai mais para a questão da hiperatividade, né? Também o lamber de patas pode estar presente. O animal que não costumava ladrar tanto, começa a ladrar muito lá na frente, qualquer estímulo ele já está latindo. Cavar buraco demasiadamente no quintal, ficar arranhando demasiadamente a porta. Você vê que o animal está muito ofegante dentro de casa, ele está com distúrbios ali a ponto, às vezes, de não estar dormindo mais nos horários que ele dormia. Fica muito tempo excitado, você não sabe por que ele está tão excitado. Isso é muito comum em cadelas em pseudociese, que são aquelas cadelas que não são castradas e que entram no ciclo estral e ficam com essas variações hormonais. Mais um ponto para a castração. Não, a castração estressa a cadela, né? A mesma coisa para o macho, que está sentindo os cheiros das fêmeas, fica dias ali sem comer, ofegante, língua de fora, latindo bastante, chorando bastante, é uma indicação de estresse também. E aí eu tenho que identificar qual que é a causa do estresse, né? Bom, eu já tinha uma outra pergunta para fazer em cima disso que você falou, mas o tempo tá apertando aqui. Se você puder emendar em alguma resposta aqui, né, sobre os tratamentos, né, para esse tipo, assim, por exemplo, ansiedade nos cães, depressão, isso que você acabou de falar, né? Existe Perfeito. tratamento da mesma forma que nos humanos? Não, não é? Como que é isso? Na primeira coisa, entre depressão e estresse, identificar a causa. No caso da depressão pós-trauma, realmente acompanhar esse indivíduo. Raramente você vai ter que entrar com psicotrópico para esse animal.
realmente esperar e observar, às vezes estimular uma alimentação mais palatável, levar ele para passeios, para ele abstrair a questão de ficar dentro do ambiente onde houve aquela separação do proprietário, o óbito, né? Enfim, igual para nós mesmos. A distração também auxilia, estimula serotoninas e tudo mais, e a tendência é esse indivíduo voltar mais para a sua normalidade. Na questão do estresse contínuo ou da depressão contínua, se não é achado uma causa evidente ou que essa causa não tem resolução, não existe outra maneira né, de melhorar a questão ambiental desse indivíduo, aí pode ser que tenha que entrar com psicotrópicos, mas eu geralmente, assim, avalio bem, vejo se existe a possibilidade de melhorar, a gente vai passando por etapas, né? Questão de exercício, questão da alimentação, questão de enriquecimento ambiental, os passeios, no caso dos cães, né? O enriquecimento ambiental no caso dos gatos. Se isso aí melhorou, quantos por cento melhorou? Se não melhorou muita coisa, melhorou pouca coisa, a gente pode passar para as tinturas de fitoterápicos, por exemplo, né, que são medicamentos poderosos e não são ainda os alopáticos convencionais, né, são os fitoterápicos que são tratamentos mais conservadores, que para os cães funcionam super bem e para os gatos também. Se não resolveu, né, e aquele estresse está trazendo baixa qualidade de vida para aquele indivíduo e para aquele proprietário, aí a gente pode entrar com os medicamentos psicotrópicos, neurolépticos, e aí, infelizmente, esses animais acabam tendo que ser submetidos a esse tratamento ou por longo prazo, ou às vezes até a vida inteira. Então, agora a gente vai correr um pouquinho. O Vantuir, sobre a pergunta da Chitz, ele agradeceu a resposta, disse que foi clara e objetiva. A Meire, ela Obrigada. está perguntando o seguinte: tem uma York que depois que nasceu meus netos, ela adquiriu uma dermatite crônica. Quando meus netos chegam em casa, ela fica tremendo e se esconde. As crianças a tratam com carinho, mas ela não gosta. Ela fez um comentário, não é uma pergunta, né? Você tem Então, algo? realmente alguns cães não vão se adaptar a outros indivíduos. Às vezes a energia das crianças é uma energia que eles não compreendem, né? Porque o adulto ele já tem, é mais fácil para o cão se comunicar. Então, às vezes as crianças deixam esses animais inseguros, frustrados, ansiosos, porque a criança não consegue se comunicar com o cão e vice-versa. Então, ele acha a criança um ser que ele não consegue identificar e se socializar, isso gera insegurança, frustração e muitas vezes até agressividade desses cães. Em relação à dermatite, né, se você percebeu uma intimidade muito grande entre o aparecimento ali, né, do convívio com seus netos e o aparecimento da dermatite, pode ter sim, de repente, uma correlação emocional, mas isso tem que ser investigado, porque pode ser uma questão que pode ser isolado, inclusive, dessa questão desses novos indivíduos que estão frequentando a casa, né, dos seus netos, no caso. Né? Então tem que ser investigado realmente se essa dermatite tem correlação mesmo a isso ou não. Interessante. E os animais, eles podem desenvolver, da mesma forma que nos humanos, doenças de pele? Porque eu entendo que essa pergunta tem a relação com isso, né? Ou não? Sim, existem alguns fatores de estresse que podem trazer problemas dermatológicos. Só que raramente ela é uma causa isolada. Geralmente é um indivíduo que já tinha uma hipersensibilidade ou uma doença já pré-estipulada e mediante a situação de estresse ele manifestou aquela crise, nem que seja a primeira crise dele. Então tem animal que fica muito bem sem o estresse e por conta do estresse contínuo ele começa a manifestar os sinais clínicos. Mas geralmente se você for investigar esse indivíduo, ele já tinha alguma coisa, sabe? Ou uma otite, ou já teve algum episódio que também envolveu uma dermatopatia, nem que em menor grau, né? Os gatos têm um problema de perder pelo. Gato, se ele está estressado, às vezes lá no consultório mesmo, se ele está num estresse absurdo, já fica aquele pelo em quantidades absurdas na mesa, né? O proprietário fala, nossa, eu não percebi que ele estava soltando muito pelo. Eu já aviso, olha, ele está soltando muito pelo aqui, porque ele está em níveis de estresse absurdos, né? E alguns deles começam a arrancar os pelos. E Vixe, é um padrão bem característico. Geralmente ele fica com os braços, as perninhas, a a gente, região lombar também, eles tiram. a gente vai precisar encerrar, tem 44 segundos. Eu tinha uma pergunta para fazer, a Amanda comentou que a gente vai ter que esticar o tempo, porque está muito top. Então, 30 segundos para a gente dar o recado final, se despedir. Você pode falar alguma coisa. Foi um prazer, tá? Eu espero que de repente surjam novas lives com novos tópicos para serem abordados.
tá? Então, assim, eu estou disponível para quem tiver outros questionamentos também, tá? Eu não tenho problema algum em esclarecer dúvidas, porque eu acho que esclarecer a dúvida de vocês ajuda muito vocês e os animais também. Beijo, Dani. Obrigada Obrigada, pela viu, Mi? Fica com participação. Deus. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau.